Muito bem, amados e amadas, estamos aqui para aquele vídeo semanal que fazemos, não é? Espero que seja confortador para a sua vida, que seja uma mensagem de esperança. Vá abrindo a sua Bíblia em Gênesis 32, que nós vamos falar aqui sobre a experiência de Jacó no seu retorno à terra dos seus pais, que vai resultar no encontro com seu irmão Esaú. Gênesis 32. Eu espero que tudo esteja bem contigo, com a sua casa, que você esteja em paz e que Deus esteja livrando você, principalmente dessa peste que tem assolado o mundo. É inevitável, né, que essa pandemia nos alcance os nossos familiares. Isso é inevitável. Até agora não tinha atingido os meus familiares, mas agora atingiu, porque essa disseminação agora está muito rápida, né? Muito maior do que no ano passado, né? O número de pessoas atingidas muito maior. Por consequência, o número de pessoas que falecem também, infelizmente. Meus pais, a minha irmã e sua família, seu marido e seu filhinho, começando por ela, né, minha irmã, passou para o marido, para o filho, como eles são vizinhos dos meus pais, e o menino vive lá na casa dos meus pais, inevitavelmente contaminou também meus pais. Mas, graças a Deus, com exceção do meu pai, que passou por momentos mais turbulentos, principalmente porque com a Covid ele não conseguiu se alimentar, ficou muitos dias sem se alimentar e correu um risco grande por conta disso. Mas fora isso, foi tudo muito bem, foram sintomas leves, aceitáveis, né? Mal-estar, cansaço, febre, essas coisas assim, dores no corpo, e um milagre, né? Um milagre, porque nenhum deles teve nada grave, nenhum deles precisou se internar. Eu louvo a Deus e agradeço por isso. E em especial pela minha mãe. A minha mãe, ela é cardíaca, ela já fez uma cirurgia muito séria de coração e ela já tem dificuldade para respirar. E os sintomas da minha mãe foram praticamente nenhum. E os exames que ela realizou, que o pulmãozinho dela está limpinho, perfeitinho, não teve nenhum sintoma grave, nada. Passou assim, ilesa pela Covid. Todos eles com exame confirmado de Covid. Mas minha mãezinha passou muito bem. E meu pai já está se recuperando, graças a Deus. Então eu louvo a Deus e eu espero que na sua família também seja assim. Você também possa dar graças a Deus por tudo. Bom, vamos ao texto bíblico de hoje, Gênesis 32. Eu vou lendo e comentando, tá bom? Porque o texto é grande, se nós lermos tudo e voltarmos para comentar, vai ficar muito longo. Então faremos assim, nós vamos ler e ir comentando conforme a gente vai lendo alguns versos. Verso 1. Também Jacó seguiu o seu caminho. Deixe-me fazer aqui uma breve oração. Maravilhoso Deus. Nós vamos ler as tuas sagradas escrituras para que elas sejam uma bênção na nossa vida. Tudo isso aqui que foi escrito, Senhor, foi para que nós pudéssemos te conhecer melhor
pudéssemos entender o teu relacionamento com o ser humano, e nós vamos ver isso aqui através de um personagem da Bíblia. Que tu nos abençoe com essas palavras, nos anime e conforte, em nome de Jesus. Amém. Verso 1 do capítulo 32 de Gênesis. Olha, está dando algum problema aqui na gravação. Eu não sei o que é, deu algum problema aqui estranho. Vamos lá. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Verso 2: Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Bom, o verso 1 diz também: Jacó seguiu o seu caminho, porque no capítulo 31, foi quando ele e Labão, pai de suas esposas, selam um acordo de paz e cada um vai para o seu lado. E aí, quando Jacó está seguindo no caminho, ele, na verdade, ainda estava acampado ali, ia seguir o seu caminho, ele vê um acampamento de anjos. Daí, você lembra do salmista que diz lá na frente: os anjos do Senhor se acampam ao redor daquele que os teme e os livra. É baseado nessa experiência aqui de Jacó. Jacó vê o acampamento dos anjos do Senhor próximo do acampamento dele, de sua família, dos seus servos, dos seus animais. E o nome Maanaim significa exatamente isso: 2 acampamentos. E aí ele dá esse nome àquele lugar. Eles tinham esse costume, né? E ele dá o nome àquele lugar de Maanaim. 2 acampamentos: o acampamento dos anjos do Senhor e o acampamento da família, dos seus servos e dos animais. Coisa linda, né? Deus ali tentando animar Jacó, porque dali para frente a jornada de Jacó seria complicada por causa dos seus problemas do passado que atormentavam a sua cabecinha, o remorso, o problema de ter enganado as pessoas, de ter vivido uma vida equivocada. Não é diferente, queridos, de nós hoje. Temos graves problemas em nossas cabecinhas porque erramos, pecamos no passado e essas coisas trazem consequências. Nunca se passa ileso, principalmente aqui, principalmente aqui. E esse era o grande problema de Jacó. Bom, vamos lá para o verso 3. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bons jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Bom, aqui do verso 3 ao verso 5, vamos comentar aqui. Jacó vivia com Labão ao norte, e os seus descendentes moravam ao sul, e lá ao sul ficou o seu irmão Esaú, a quem ele havia enganado pelo direito da primogenitura, que ele recebeu a bênção do seu pai Isaque no lugar do seu irmão, que tinha isso por direito, por causa de ser o primeiro que nasceu. Eles eram gêmeos,
e quando Esaú estava nascendo, Jacó agarrou o calcanhar de Esaú. Por isso o nome dele é agarrador de calcanhar, que também depois passou a ser conhecido como enganador. Jacó passou a ser conhecido como enganador. Ali já no ventre, ele queria passar à frente do seu irmão, tentando agarrá-lo, tentando impedi-lo de sair. E eles agora estavam já há muitos anos brigados, cerca de uns 20 anos aí, e Esaú nutria um ódio terrível, havia prometido que iria matar Jacó quando o encontrasse. E agora Jacó está voltando para a terra dos seus pais por ordem de Deus mesmo. E Jacó agora começa a querer montar as suas estratégias, as suas artimanhas, a forma de fazer as coisas do seu jeito. Ele pega um grupo de pessoas ali, uns servos, separa uma boa quantidade de animais, de bois, jumentos, etc., e manda que essas pessoas vão lá ao sul, na terra de Seir, encontrar com seu irmão e dizer para ele que Jacó, seu servo, está chegando e querendo ali estabelecer uma boa comunicação e resolver as coisas com seu irmão. Mas as coisas não vão dar tão certo assim, não vai ser tão fácil assim. Lá no verso 6, que nós vamos ler agora, nós vamos ver que esses servos, eles não lograram êxito, eles não conseguiram encontrar Esaú. Vamos ler lá o verso 6. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Aqui dá a entender que esses homens foram, mas não encontraram Esaú, mas ficaram sabendo que Esaú já tinha saído em direção a Jacó, para encontrar com Jacó, e levou com ele 400 homens valentes, homens ali dispostos à guerra, a matar. E agora Jacó vê que a sua primeira estratégia não serviu de absolutamente nada. O esforço dele, o pensamento dele não adiantou. Aí, vamos para o verso 7. Olha só a consequência, o resultado que Jacó arrumou com essa tentativa. Então, Jacó teve medo e se perturbou. Olha só, quando você confia na sua própria estratégia, na sua própria maneira de ser, na maneira como você costuma resolver as coisas, termina como aqui no início do verso 7. Medo e perturbação mental. Acabou a paz de espírito de Jacó, acabou, o sono, acabou qualquer coisa. Jacó agora está sem saber como resolver. Mas aí, a natureza humana é assim, não, mas eu tenho que tentar outras coisas, eu tenho que resolver isso daí. E aí ele vai bolar um outro plano, que segue aqui no verso 7. Ele faz assim, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Queridos, espera aí só um instantinho. Você é líder de um povo, certo? Vamos colocar aqui, você. Vamos dizer que sejam os seus familiares. Você tem o seu núcleo família, que é você, o seu esposo, os seus filhos. Essa é a família, ok? E você tem um outro núcleo, que são os familiares. Seus pais, seus irmãos, seus primos, etc, etc. São os familiares. Vamos dizer que estão todos juntos.
numa jornada, estão indo para algum lugar juntos, todos juntos. Aí você recebe a notícia de que o seu pior inimigo, que é o seu irmão, mas é o seu pior inimigo, está vindo com 400 pessoas para matar todo mundo. Aí você pega e faz assim, separa em dois bandos, dois grupos. Não sabemos a quantidade que foi para um grupo e a quantidade que foi para o outro. Mas o fato é que ele separa em dois grupos, manda um grupo à frente do outro. E diz assim: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Espera aí, em qual bando em qual bando está um grupo e qual bando está o outro? E qual é o grupo que é o primeiro bando e qual é o grupo que é o segundo bando? Qual é o grupo que vai à frente e qual é o grupo que fica atrás? Quem são os que vão sobreviver e quem são os que estão sendo entregues para morrer primeiro? Certamente haveria uma distância entre um grupo e o outro, possível de ser visto, mas não de ser alcançado. Então, se Esaú estivesse matando aquele grupo, esse outro grupo fugiria para mais longe ainda. Poxa, qual grupo desse aí você gostaria de estar? Interessante, não é? Você já tinha pensado nisso? Esse que se dane e esse daqui se salva. Coisa complicada isso aqui que Jacó fez, não é? Notem que a natureza de Jacó ainda continuava sendo uma natureza de enganador, não é? Uma natureza de quem não tomava boas decisões mesmo. Que coisa horrível. Vamos para o verso 9. E orou Jacó, dizendo assim, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência com a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Uma oração muito interessante, uma oração sincera, reconhecendo quem é o Deus a que ele serve, o único Deus, o Deus que era o Deus de Abraão, o Deus que era o Deus de seu pai, e colocando ali as promessas que Deus havia feito para ele, pedindo para que ele, ordenando que ele voltasse para a sua terra e prometendo a ele uma descendência, prometendo a ele cuidar dele. Então, uma oração bem colocada, uma oração em que ele reconhece a sua indignidade. Porém, tem um detalhe aqui que Jacó não abre o coração. Jacó não reconhece aqui o seu pecado, que é aquilo que tem atormentado ele durante todos os anos que ele passou lá no norte, na terra de Labão, e que agora o está atormentando mais ainda, porque o seu irmão está vindo com 400 homens para matá-lo. Ele ainda não se reconhece como um pecador, como um enganador, como uma pessoa que resolve as coisas segundo o critério da sua mente doentia. Mas foi uma oração sincera. Bom, vamos para o verso 13. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos, passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou o primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti? Responderás, são de teu servo Jacó, é presente de que ele envia a meu servo Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós.
Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Bom, aqui nós lemos do verso 13 ao verso 21. Jacó agora faz uma outra trama. Ele agora separa outros grupos. Não bastasse a separação entre aqueles dois, em que nós comentamos agora há pouco, ele agora separa mais grupos em rebanhos. Você leva esse rebanho aqui, você leva esse aqui, você leva esse aqui, você leva esse aqui. Cada um mantendo distância entre o outro e cada um chegando ao encontrar-se com Esaú, dizendo que era o presente do seu servo Jacó para Esaú e tentando com isso, aos poucos, quando Esaú fosse se encontrando com esses presentes, sendo aplacada a ira do seu irmão Esaú. Queridos, o que é isso aqui? Jacó está querendo subornar os sentimentos do seu irmão, querendo ludibriar, querendo mais uma vez enganar com estratégias. Lá no passado, ele fez o irmão vender a primogenitura para ele por um prato de guisado, que seu irmão havia chegado morto de fome, de um período longe de casa. E ele, mais uma vez, está aqui agora querendo enganar, querendo corromper, querendo subornar. Ou seja, apesar daquela oração sincera que ele havia feito, o seu coração era muito pecador ainda. Vamos para o verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Bom, ele pegou todos, aquele grupo que estava com ele, se lembra que ele havia separado em 2 grupos? Então, vê-se aqui que um dos grupos que ele separou era da sua família, esposa e filhos. Os outros eram as outras pessoas. E aí ele pega esse grupo aqui, faz atravessar o Jordão e ele fica do lado de cá. E aí é onde ele vai ficar sozinho, no Val do Jaboque, o famoso Val do Jaboque. E aí ele vai ter uma noite aqui impressionante. Então vamos lá para o verso 24. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Vamos dar uma paradinha aqui até o verso 26. Jacó fica então desse lado aqui sozinho do Jordão, e naquela noite, ali, sem dormir, já com a mente completamente tomada pelo temor e sem saber o resultado daquele envio dos rebanhos, né? Ele é surpreendido pela presença de um homem, e naquele local ali, que era um local perigoso, um local de passagem, que havia ladrões e grupos de saqueadores, etc. Jacó não perde tempo, se agarra com aquele homem e luta ferozmente com ele, lutando pela sua vida.
imaginando que estivesse lutando com um inimigo, com alguém que queria lhe fazer mal, e luta ferozmente. Aí diz aqui que o homem, não podendo se livrar de Jacó, que Jacó estava decidido a permanecer vivo, a lutar por sua vida, o homem toca na coxa de Jacó e ele fica aleijado. Ele perde a sustentação da perna, ele não consegue mais se sustentar corretamente com aquela perna, se torna um manco, né? Tem que usar agora um cajado para poder ajudar aqui a caminhar. E aí, queridos, vem então o verso 27, porque Jacó, no verso 26, o homem pede para que ele o livre, que depois de mesmo tocar na coxa, Jacó continua agora já aos pés desse homem, agarrado nele, não solta o homem, e Jacó agora já percebendo que não se tratava de um ser humano, porque tocou na sua coxa e ele ficou coxo, ele agora mesmo que não queria largá-lo, e esse ser, que nós vamos depois ver que é Deus, né? O próprio Deus, pede para que Jacó o largue, mas Jacó diz para ele assim: não te largo enquanto não me abençoares, lá no final do verso 26. Aí vem o verso 27. Sabe, queridos, preste bem atenção nesse diálogo aqui de Deus com Jacó. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aqui que o ser que até agora não se sabia quem era, se identifica, dizendo que Jacó agora prevaleceu sobre Deus naquela luta. Querido, Jacó queria ser abençoado, mas Jacó continuava com seu pecado, sem confissão, sem arrependimento. Jacó ainda não havia mudado, ainda não havia deixado Deus transformá-lo por dentro. Nós vimos em todo o capítulo que Jacó continuava agindo da mesma forma. E aí é que Deus vai ao ponto. Como é que é o seu nome? Aí Jacó, como se estivesse respondendo na nossa língua, o meu nome é enganador. E Deus diz para ele, pois é, esse é o teu problema. Você ainda não se arrependeu. Você precisa se livrar desse pecado. Você quer que eu te abençoe, quer que eu dirija a sua vida, mas você continua um pecador não arrependido. E aí é que Deus, então, quer restabelecer a vida de Jacó daqui por diante. E fala para ele assim, então eu vou te abençoar, porque daqui para frente, você já não será mais um enganador, mas você será Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Você daqui para frente será um novo homem. Você não vai mais carregar esse peso com você. Você agora está livre do seu pecado, dessa vida de angústia, de dor, de sofrimento interno que te provoca. Ainda que em muitas coisas pareça que você é feliz, que você é próspero, como Jacó já era um homem cheio de bens, mas você é um pobre, miserável pecador. E aí então Deus vai e faz essa mudança aqui na vida de Jacó. Vamos ao verso 29. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Perguntando o nome. E aí, daquele ser misterioso. E aí ele responde, por que te perguntas pelo meu nome? E o abençoou
ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Peniel, aquele lugar, passou a se chamar vi Deus face a face. Deus face a face. É isso que você precisa. Lembra que no sermão anterior eu falei que Pedro viu o olhar de Jesus quando o galo canta e Pedro havia negado 3 vezes a Jesus? É esse olhar face a face que você precisa encontrar, como encontrou Pedro, como encontrou Jacó, para ser liberto do pecado, se tornar uma pessoa perdoada e poder viver em paz consigo mesmo, com Deus e com os homens. Que Deus te abençoe e te guarde, te proteja em nome de Jesus. Amém.